Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos Tua presença e orientação. Que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. Padre Fábio, eu tenho pensado muito ultimamente sobre como devemos analisar o que as pessoas pensam sobre nós. Será que nós devemos mesmo nos preocupar com o que dizem sobre a nossa pessoa? Às vezes eles nem nos conhecem, não sabem quem somos e nos julgam de maneira errada. Tenho na minha cabeça uma ideia de caráter e que penso seguir, porém muitas vezes, talvez por minha aparência, pelo meu jeito de vestir e até mesmo de andar, criam um juízo sobre mim. Devemos realmente tentar mostrar para as pessoas quem somos ou elas devem enxergar a nossa essência? Eu acho que as duas coisas. A gente precisa qualificar o nosso jeito de ser. Isso é importante. Mas quando eu preciso qualificar o meu jeito de ser, isso é, preciso aprimorar o meu jeito de ser, eu tenho que criar mais transparência. As pessoas precisam me perceber com mais facilidade. Eu acho que esse é um esforço humano. Tem gente que não faz esforço para isso, né? Tranca aquela cara, né? Eu até brinco, né? No show Piano e Voz a gente falava muito isso. Tem gente que parece um bulldog. Você já viu um bulldog feliz? É a mesma cara quando está bravo, não tem diferença. Tem gente que não tem facilidade de ser transparente. Então a gente não sabe o que está sentindo, se está gostando, se não está. Você fica até meio inseguro, né? Tem gente que só sente para dentro e às vezes não sabe trazer para fora. Eu acredito que fazer o esforço para a gente vir para fora, para o outro ter mais acesso a nós, é um esforço que a gente precisa fazer. Agora, o meu esforço de me trazer para fora não é para o outro saber, não. O meu primeiro objetivo é para eu dar qualidade àquilo que eu sou. Eu preciso ser com qualidade. O que o outro consegue saber sobre mim, o que o outro consegue intuir sobre mim, eu não tenho controle sobre isso. Agora, o que eu não posso permitir é que isso crie uma ansiedade. De repente eu começo a viver pensando no que os outros estão pensando. E geralmente as pessoas mais imaturas e inseguras são aquelas que vivem querendo saber o que os outros acham dela. Diferente daquela que está mais centrada e mais preocupada em fazer valer o que ela é. Porque, minha gente, se nós formos parar no que os outros acham de nós, é difícil. Não se preocupe tanto com o que acham de você, porque geralmente quem acha não achou nem sabe ver a beleza dos avessos que nem sempre você mostra. Não é assim? Tem gente que acha tanta coisa, mas ela não achou nada. Ela só acha, vive achando, mas ela não sabe absolutamente nada sobre a gente. Porque não teve o trabalho de vir conhecer o que eu sou. Porque dá trabalho conhecer quem a gente é. Muitas vezes nem passou perto de mim, nem passou perto de você, já criou uma opinião a seu respeito e ficou por isso mesmo. E o problema é quando ela sai falando, né? Quando acha que você é isso e começa a falar aquilo de você e de repente tem um monte de gente achando que você era aquilo, quando na verdade você não é nada daquilo. Eu sempre tenho um cuidado muito grande ao dizer que uma pessoa é antipática. Porque geralmente tem gente antipática mesmo. Tem gente aborrecida, enjoada, entojo, chá de poejo, tem gente de todo tipo. Mas tem gente que você precisa identificar bem, que às vezes aquilo que você acha que é antipatia é timidez. Quantas vezes você já experimentou isso? Uma pessoa achou que você era antipática. Você não era antipática, você só era tímida. Você não tinha facilidade de ficar aí, só dentro, estabelecendo muito vínculo. Aí, nossa, é enjoado demais, antipático. Não. E às vezes cria uma situação, né? Outro dia, gente, eu passei uma situação. Cheguei em Salvador para fazer um show. E eu vi que o organizador estava todo tenso, assim, preocupado, e muito Ele falou, padre, o senhor precisa jantar, onde é que o senhor... Eu falei, não, gente, come aqui mesmo no aeroporto, daqui eu vou comer um grelhadinho, uma coisa mais leve, e a gente já vai direto pro show. E eu vi que aquela tensão toda dele foi passando.
Foi passando, ele foi ficando mais à vontade comigo, aí ele começou a rir. Ele falou: padre, eu estava com tanto medo de receber o senhor. Por quê, meu filho? Porque falaram para nós que o senhor é tão enjoado, tão enjoado, tão enjoado, que o senhor não senta nem em sofá de pobre, ele falou. Aí quando ele falou isso, eu fiquei assustado. Eu falei: nós tivemos que arrumar um sofá todo chique, padre, para colocar no camarim, porque falava que o senhor não sentava em qualquer sofá. Aí eu lembrei do nosso sofá, do Nanzo, lembra? Eu tinha um sofá lá em casa, gente, que ele era mais velho do que a minha avó. Tinha um rombo, assim, onde a gente sentava, que entrava para dentro assim, que a gente ficava encaixado, que se a gente precisasse sair com pressa, se acontecesse alguma coisa muito urgente, uma pessoa tinha que desentalar, gente. E imediatamente o que eu recordei foi aquilo. Falei: meu Pai de misericórdia. Onde criar uma história dessa? É um infeliz, um espírito de porco, que um dia comenta um negócio de você que ele nem sabe, e começa a falar mal das pessoas e começa a criar histórias, né, a respeito, e de repente, meu Deus, não tinha enjoamento nenhum, não. Agora, quando cria, de repente cria sobre você algumas coisas, algumas lendas, né? Tal pessoa é assim, certo, mas pode ser que ela tenha sido naquele momento, pode ser que ela estava enjoada naquele dia, pode ser que ela estava aborrecida naquele dia. Há dias em que você está cansado, que não é o seu melhor momento. É igual tirar foto, gente. Não tem nada pior nesse mundo que tirar foto. Só para dizer que o diabo é que inventou esse trem de fotografia. Porque é muito cansativo, porque você parece meio objeto, né? Igual monumento, que você chega lá. Só que o monumento não precisa rir. Você tem que ser simpático, né? E às vezes você não está com aquela disposição toda. Às vezes está 7 horas da manhã, você está tomando café, a pessoa está fotografando. Você está imaginando? Imagina a qualidade que fica essas fotos. Você com a boca cheia, você com a boca torta. Então tem fotos as mais feias da gente esparramada pelo mundo. Às vezes eu tenho, assim, eu não tenho, por exemplo, se é num ambiente onde está tranquilo, não é nenhum problema, gente. Agora, no meio da multidão, quantas vezes eu falo: gente, eu não gosto mesmo, não. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ter o direito de dizer: eu não gosto porque isso é cansativo. E eu acho que os índios têm razão, a foto rouba a alma da gente. Vai tirando 30 de uma vez para você ver como é que você vai ficando no final. Tira 40 de uma vez, quero ver como é que você vai ficando. Sem contar que a gente deve ter um problema sério de vista por causa daqueles flashes disparando no olho da gente. Então há momentos em que a gente tem a coragem de desabafar, de você contar, de você falar. E aí a pessoa escuta: nossa, mas ele é muito antipático. E às vezes as pessoas, porque não são capazes de respeitar a sua vida, o seu cansaço, elas acabam criando uma história a seu respeito. Eu tenho, por exemplo, um amigo padre, que ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o cansaço dele. Ele é uma pessoa absolutamente simpática, acolhedora, mas se ele está cansado, gente, ele fica um mau humor encarnado. É um mau humor encarnado. Agora, o problema dele é que ele não tem como sumir na hora que ele está cansado. Tem? Não tem. Agora, quantas pessoas que olham para ele mal-humorado pensam que ele é assim o tempo todo? E às vezes as pessoas não nos dão o direito do momento. Já observou isso? Quantas vezes você foi julgado mal porque as pessoas não lhe deram a oportunidade de ter o seu momento? De você não estar bem, de você estar chateado. Até no velório, gente, uma pessoa tirou uma foto do meu lado no velório. Ela foi chegando, eu estava lá do lado do defunto. Estou lá, eu assim, o defunto está aqui já. Aí de repente eu vi que ela foi chegando, parou assim, sabe? Quando faz o sinalzinho para a amiga, né? Aí ela fingiu que estava olhando para o defunto também. E eu percebi a situação. Aí eu pensei: eu não vou deixar ela tirar essa foto, eu vou atrapalhar essa foto agora. Aí eu segurei assim bem perto do caixão e eu vi que ela baixava também. Eu falei: eu vou prejudicar essa foto, porque isso não é justo, né? E pior que me deu vontade de rir quando eu percebi que eu estava fazendo aquilo, né? Agora eu te pergunto: você está do lado do defunto amigo, querido seu, mesmo que não seja um familiar, né? Você está ali naquele... Não é momento disso, não é verdade? Você não acha que a sensibilidade tem que ser do outro? Às vezes, gente, o pior dessa vida é quando você precisa pedir aquilo que o outro deveria perceber. Dá um trabalho você lidar com insensibilidade alheia por causa disso.
Não sou eu que tenho que dizer não, é você que não tem que pedir. Padre, eu sei que você não gosta, mas... Aí já vem. Bem, você sabe que eu não gosto. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa muito direta, né? E eu achei muito assim, achei que foi grosseiro da parte dele, né? Estava eu conversando com ele, aí de repente chegou um cara e virou assim, eu não gosto de interromper, mas... Aí ele virou assim, pois é, não gosto de interromper, mas interrompeu, que coisa chata, não é? Aí eu fiquei assustado com aquela sinceridade dele. Mas ele não é assim, mas naquela hora ele se irritou de um jeito, pronto, aquela pessoa nunca mais vai gostar dele, vai sair falando mal. E às vezes é assim, porque a vida é ingrata às vezes você não tem condição de ser o melhor. Às vezes eu quero ser um ser humano melhor, mas às vezes a situação não me permite. Às vezes você está apressado, às vezes você está correndo. Então essa coisa da gente ser vítima do pouquinho que o outro enxergou da gente é um desafio de toda hora. Agora eu fico pensando, gente, que a nossa vida, a gente precisa ter mais maturidade para a gente estabelecer relações. O outro não tem que ser o que eu quero que ele seja. Primeiro ponto. Você não tem obrigação de ser o que o outro quer que você seja. Isso não é amor, isso não é respeito. Tanto é que uma das coisas mais bonitas que eu acho nos meus amigos são aqueles amigos que sabem respeitar o momento que você é do povo. Eu tenho amigos que às vezes me encontram todo dia e na hora que eu estou no meio da multidão da Canção Nova, ele fica lá. Não é para isso. O amigo de verdade é aquele que sabe identificar que naquele momento você não tem condições de ser para ele e que você tem todo o tempo do mundo para ser para ele. Às vezes você é assim, não é verdade? Você como família, você de repente tem um compromisso que você precisa se doar inteiro. Os seus, aqueles que estão do seu lado, são os primeiros a respeitarem o seu momento. Então, muitas vezes a gente é analisado por um momento só e não pode. A gente não tem o direito de analisar o outro só a partir de um momento. Outro dia eu estava falando isso com a minha mãe. Ela falou assim, aquela pessoa que você quer... Eu falei, mãe, cuidado. A senhora escuta uma coisa que pode não ser verdadeiro e daqui a pouco só está acreditando nisso também. Ela falou, é verdade. Porque a minha mãe eu acho bonitinho nela isso, né? Às vezes ela fala no ímpeto e depois, se você corrige, ela fala, não é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se essa pessoa é assim. Eu falei, mãe, a gente não tem o direito de escutar alguma coisa e já sair dizendo, não. Porque pode ser que aquilo que chegou a mim, do outro, foi só o fruto de um momento. Não, ele não é desagradável, ele não é antipático. O que chegou a mim foi um fruto do momento. E eu não tenho o direito de analisar ninguém, mas absolutamente ninguém, a partir de um momento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de falar com você, de falar com sua família. Nós acreditamos que o lugar da conversão é o nosso coração. Talvez desde criança a gente tenha escutado falar isso. Que o nosso coração precisa ser transformado, não é assim? Que o nosso coração precisa ser renovado, convertido. Mesmo que tudo, a gente sabe, que tudo o que acontece na nossa vida é ordenado pelo cérebro, o coração sempre teve uma linguagem simbólica muito forte de ser ele o centro de tudo aquilo que a gente é. Se você quer falar com profundidade de si mesmo, você usa seu coração. O coração é um lugar onde Deus precisa não ter nenhum obstáculo para nos falar com clareza. Porque nós colocamos esses obstáculos. O nosso pecado, muitas vezes, ele nos proporciona colocar obstáculos dentro de nós que depois vão criar uma inimizade entre aquilo que é bom para nós mesmos. É impressionante isso. Como às vezes nós encontramos pessoas que estão sendo inimigas de si mesmas. Porque isso é possível. Basta você não filtrar as vozes que falam ao seu coração. A gente usa muito essa expressão, né? Esse texto falou ao meu coração. Este livro falou ao meu coração. Aquela imagem falou ao meu coração. Isso é, ela teve um poder afetivo sobre mim. Ela teve uma autoridade sobre mim.
Quando você usa a expressão de que o outro machucou seu coração, ou quando você quer realçar o valor que o outro tem na sua vida, você diz que ele mora no seu coração. Não é assim? O coração é um território de alto valor simbólico na nossa vida. E é por isso que a gente sempre diz que a entrada de Deus na nossa vida é pelo coração, pelo centro, por tudo aquilo que a gente é. Deus não entra pelas portas secundárias, Ele prefere a entrada principal, é o nosso coração. Muito cuidado, a palavra fere. E se ela vem de uma pessoa que nós amamos, ela fere ainda mais. Por quê? Porque o coração é um território onde nós colocamos aqueles que têm autoridade sobre nós. Por isso, o coração é muito mais do que a gente pensa ser. O coração é o território povoado, é a cidade onde muitas pessoas habitam dentro de nós. E como toda cidade tem os seus arruaceiros, é preciso que a gente coloque esses arruaceiros no lugar correto. Porque o seu coração é um território santo. O seu coração é um território que merece toda a reverência. O seu coração é um território que merece toda a vigilância. Jesus já nos chamava a atenção de que era preciso vigiar e orar. Orar como uma atitude que nos coloca em consonância diária com o Senhor. E a vigilância, a observância, para que a gente não perca a capacidade de identificar quem são os amigos do nosso coração. Quem são as pessoas que estão de fato colaborando para que a gente tenha condições de tornar o nosso coração cada vez mais puro, para que Deus tenha a oportunidade de falar nele e através dele em mim. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que o outro nos diz, e essa chateação vai demorar muito à medida em que o outro for importante para nós. Já observou isso? Que às vezes você recebeu ali uma mágoa, uma palavra que foi difícil para você digerir, uma calúnia que alguém lhe fez. O tempo apaga isso. Daqui a pouco o outro vem lhe pedir perdão, você nem lembra mais por quê que ela ficou ou que você ficou chateado com ela. É porque na verdade o vínculo não era tão estreito. Agora, se é alguém que nós amamos de coração, se é alguém que tem autoridade afetiva sobre nós, esta mágoa pode nos magoar muito profundamente e pode nos machucar durante muito tempo. Precisamos passar o pente fino para ver se estamos dizendo amém a pessoas que realmente estão comprometidas com o nosso processo de conversão. Muitas vezes nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus, é porque o amém que nós estamos dizendo humanamente às pessoas que têm uma influência sobre nós não nos favorece. Ou até mesmo de pessoas que não estão comprometidas com o nosso crescimento, de pessoas que não estão interessadas na nossa libertação. É impressionante como existem pessoas com o dom de fortalecer aquilo que é fraco em nós, sabe? De nos tornar piores ainda do que somos. E aí entra a conversão do coração, minha gente. Se a gente não tiver coragem de olhar para os relacionamentos que nós temos, para as pessoas que têm autoridade sobre nós, e identificar, será que essa pessoa está exercendo na minha vida o mesmo papel que Jesus exerce, que é de me libertar, que é de me tornar melhor? E quais são as pessoas na nossa vida que acentuam ainda mais as nossas fraquezas? É disso que nós estamos falando. E aí então nós começamos a ser seletivos, não no sentido de ser preconceituosos, de jogar o outro fora, não se trata disso. O nosso processo de conversão tem de acontecer sobretudo na consciência dessa humildade. Nós não somos melhores que os outros, mas nós temos o direito de delimitar o espaço. E quem vai exercer essa autoridade sobre nós a partir de hoje, essa autoridade afetiva, essa voz que dita ao meu coração quem eu sou e quem eu deixo de ser, tem de estar com o símbolo da fé. O amor talvez seja isso, né? A oportunidade que a gente tem de assimilar o outro, de sabê-lo de cor. Da mesma forma como uma mãe olha o tempo todo para o filho que trouxe ao mundo,
gente sabe que nas primeiras semanas, a mãe não consegue olhar para outra coisa senão para o recém-nascido que ela tem nos braços. Um exercício de amor, como se quisesse saber todas aquelas feições de cor. Como se quisesse decorar aquele rosto para nunca mais esquecê-lo. Como uma fotografia não pode registrar com tanta profundidade o que o olhar de uma mãe pode. Aliás, eu acho fantástico isso. A mãe é a mulher que primeiro nos viu na vida. A mãe é a primeira mulher que nos olhou com calma, com demoras. É aquela mulher que demorou o seu olhar em nós para nos saber de cor. É um exercício humano de compreender o que é divino. É porque a palavra do outro tem autoridade sobre nós. Por isso que eu sempre digo que uma mãe, quando coloca um filho no mundo, um pai, quando coloca um filho no mundo, precisa ter muito cuidado com o que vai dizer a esse filho. Porque a palavra dele vai ter autoridade sobre o filho. Muitas crianças são traumatizadas porque escutaram de pessoas que eram o porto seguro delas frases infelizes, que depreciavam, que diminuíam. São Paulo tem uma passagem interessantíssima em que ele fala desse inimigo íntimo como um espinho na carne. É claro que ele está falando da fraqueza dele. O anjo de Satanás que grita dia e noite, ele disse: em mim há para que meu espírito não se enchesse de vaidade, foi-me colocado um espinho na carne, um anjo de Satanás que grita dia e noite dentro de mim. O que é esse espinho? A fraqueza humana. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Um caminho seguro para você interpretar se está sendo cristão ou não, se está vivendo
a essência da espiritualidade cristã é você se perguntar: eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amo a mim mesmo? Pronto. Eu sei que nós temos muitos escritos, você tem a Bíblia, que é um livro extenso, muitas regras, aliás, muitas regras do Antigo Testamento, que foram reinterpretadas por Jesus e que, lamentavelmente, às vezes nós encontramos cristãos nos dias de hoje querendo ressuscitar as leis do Antigo Testamento que Jesus, de alguma forma, já superou. Claro, intencionados, querendo, de alguma forma, encontrar na Sagrada Escritura um fundamento para seus ódios, para suas intolerâncias, tá? Aliás, o Padre Léo, o sábio Padre Léo, dizia muito isso. Na Bíblia você encontra textos que justifiquem até o assassinato. Se você quiser assassinar alguém e dizer que estava na Bíblia, está lá, você encontra textos para isso. Então nós, muitas vezes, ficamos perdidos sem um entendimento claro do que significa hoje, se eu quiser dizer ao mundo que eu sou cristão. Terá de amar a Deus acima de todas as coisas. Nossa, que coisas são essas? Tudo. Não tem exceção. Sua casa, seu dinheiro, sua família. Ser responsável. Depois eu vou dizer por que é responsável. Que eu sei que muita gente, irresponsavelmente, em nome de uma missão, largou a família para segundo plano e foi viver as coisas da igreja. Isso acontece muito. É numa outra dimensão. Não é largar a responsabilidade de cuidar da família e ficar mais lá enfiado dentro da igreja do que cuidando das coisas de casa. Não é isso. É aqui dentro que a coisa acontece. Amar a Deus acima do emprego que a gente tem, do sucesso que a gente faz, da carreira que a gente construiu. Mas isso parece muito teórico e difícil, não é não? Você tem como valorizar a sua carreira, por exemplo, o sucesso que você faz, colocando Deus acima de tudo isso. É só compreender que tudo isso que você alcançou não foi por méritos somente seus. Quem lhe deu essa capacidade? Você desenvolveu as capacidades, mas quem lhe deu na origem? Recebeu dos seus pais. Quem deu a seus pais? E aí você chega numa eterna busca deste Deus que nos sustenta em tudo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas significa você firmar dentro de você a consciência de que tudo que você faz de maravilhoso, de impecável, do ponto de vista humano, aquele momento em que a sua humanidade esteve absolutamente livre de tudo que é mesquinho em você, isso é dom de Deus. Isso é Deus plenamente manifestado em nós. Então a pessoa que canta maravilhosamente bem, ela canta sabendo que aquele canto, que aquela capacidade de cantar, muito embora tenha sido desenvolvido por meio de aulas e esforços, é um dom divino que ela carrega. Isso nos coloca numa humildade, numa simplicidade, inclusive na lida com as pessoas. Quem tem essa consciência dificilmente se reveste de prepotência e de arrogância. Porque sabe que toda a grandeza que ela pôde alcançar como pessoa tem a sua raiz, tem a sua origem em Deus. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me dá os dons. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas assim, consciente que até no momento, como dizia Santo Agostinho, ele falava isso de maneira linda, simples e sofisticada ao mesmo tempo. Quando o coração humano se sente com capacidade de reconhecer o erro que cometeu, ele já está sob o influxo da graça divina. Até para você reconhecer que errou, Deus tem que ter dado um movimento inicial. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de reconhecer o meu erro. Eu não reconheço o meu erro por quê? Meu orgulho me comanda, eu tenho dificuldade de reconhecer que sou frágil. Então,
Quando eu sou capaz de reconhecer que errei, é porque a divindade que me habita está me comandando. Então Deus está acima de todas as coisas. Eu tenho consciência de que tudo aquilo que a minha inteligência me proporciona só é possível porque Deus me deu a inteligência. Então você coloca Deus antes de todas as situações. Não é que você seja uma marionete que Ele comanda. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem inclusive livre-arbítrio para decidir se vai desenvolver suas capacidades ou não. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Inclusive fiz um post aqui no Instagram. Eu refleti sobre as potencialidades. O potencial que existe no meu corpo, o potencial que existe na minha mente. Que eu posso desenvolver ou não. Observe uma criança. A criança é naturalmente elástica. A criança não tem dificuldade com as articulações, a não ser que ela tenha uma doença. Se ela é saudável, ela tem habilidades, ela tem facilidade de movimentos. Mas à medida em que a gente vai vivendo, se a gente não estimula o potencial do corpo, esse potencial vai ficando adormecido. Eu posso muitas vezes ter uma conduta em que eu não tenho tempo para o cuidado do corpo. A minha falta de cuidado com o corpo vai fazer com que ele engorde, com que ele acumule gorduras dentro das artérias, que ele vá perdendo a flexibilidade. Eu estou neste momento da minha vida, vou confessar para vocês, readquirindo a flexibilidade do meu corpo, que eu fui perdendo com o tempo, que eu fui perdendo com a rotina. Tente ficar de cócoras, sem segurar em nada, sem medo de errar. 90% das pessoas não conseguem mais, porque não é uma posição que nós fazemos mais. Nós fomos criando facilidades. O nosso carro, ele é adaptado para te dar muito conforto, para você usar menos os esforços. Só que isso tem um custo. Nós vamos perdendo flexibilidade, nós vamos ficando enrijecidos. E lamentavelmente, quando nós estamos enrijecidos, quando a nossa musculatura está enrijecida, as nossas articulações ficam mais propensas a serem lesionadas, a serem machucadas, porque nós não temos mais a flexibilidade do movimento. A musculatura, ela deveria ser forte e flexível. Há pessoas que só têm a musculatura forte. Criou boa base muscular, mas não desenvolveu flexibilidade. Há pessoas que têm boa flexibilidade, mas falta um pouco de massa muscular. Está com muito tecido adiposo. Não estou falando de estética, viu, gente? Não, você tem o direito de ser como você quiser e ficar confortável em você do jeito que você bem entender. Mas coloque um pouco de flexibilidade no seu corpo e você vai ver como ele agradece com menos dores. O descanso fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. A maioria de nós tem dor na lombar. Não pode agachar que já volta todo torto, todo... Tenta pegar uma coisa do tipo, ai, travei! Levanta nunca mais. Porque o potencial do corpo, ele existe. Está escondido lá, mas muito escondido dentro de nós. Por isso que é bom você ter uma atividade física que exercite, que estimule força muscular e flexibilidade. A mente, a mesma coisa. Eu posso ter uma mente tranquila, serena, o potencial dela é este. Você não nasceu angustiado. Você não nasceu conflituado do ponto de vista mental. Se todas as suas necessidades foram satisfeitas na hora certa, você fica lá no bercinho, respirando corretamente. Chega um momento que a nossa ansiedade é tão grande que modifica até a nossa respiração. É impressionante como até o nosso corpo
sofre as consequências de uma mente desordenada. Quanto mais em cima você respira, maior é a sua ansiedade. A respiração profunda, aquela que pega desde a base do seu abdômen, que vai subindo até a sua cabeça. Essa é a respiração que tem um poder enorme de oxigenar tudo, inclusive os seus pensamentos. O potencial da mente está ali dentro, mas está adormecido. Gostaria de saber, já que segundo o Apocalipse o mundo vai acabar, ele vai acabar mesmo? E se Deus vai voltar para levar para si um povo escolhido por Ele, qual é a característica deste povo? Por favor, me indica na Bíblia uma resposta. Veja bem, todo o Apocalipse está escrito a serviço de uma comunidade, já disse isso daqui. O que é a finalização do grande reino, né? É a queda do Império Romano. Para a comunidade de São João, o mais importante é acabar com o Império Romano, o domínio do Império Romano. Então todas aquelas profecias apocalípticas, elas estão diretamente ligadas a uma realidade histórica, uma necessidade de libertação do povo com o poder romano. É claro que isso tem repercussões escatológicas, né? Não é apenas a leitura histórica. O que é uma leitura escatológica? É a gente pegar aquilo que era deles e nós fazermos a leitura para nós hoje. Quando nós falamos de final do mundo, hoje nós também estamos falando de um processo de caos que o universo vai vivendo e que daqui a pouco a vida humana está impossibilitada. Isso é uma coisa. Falar no fim desta matéria. Outra coisa é você falar do fim do mundo naquilo que tem conotação que Jesus fala no Evangelho de São João. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser do mundo, né? Vamos trabalhar essa expressão como sendo o fim do mundo a que se refere o Apocalipse é justamente essa finalização de tudo que é ruim e que precisa terminar, porque a experiência do mal no mundo vai levando o mundo para o caos. A experiência do mal vai fazendo com que a realidade volte a ser caótica, porque o mundo é aquele que está na ordem, o imundo é o que está fora da ordem. O Apocalipse ele é uma palavra que está sempre a serviço deste imundo que precisa voltar a ser mundo, daquilo que está fora da ordem e que precisa ser reestabelecido. E aí nós temos então uma esperança da parousia, de que Jesus voltará, que é uma esperança escatológica, mas é também histórica. Sobre este retorno escatológico eu não sei lhe dizer muita coisa, porque até mesmo a Sagrada Escritura fala disso. Não sabemos quando nem como será. Quando é que Jesus volta ao mundo? Quando eu, como pessoa, assumo o compromisso e a responsabilidade de sê-lo de novo. Quando eu, como pessoa, assumo em mim a responsabilidade de ser Jesus para aqueles que estão do meu lado. Jesus voltou. Não estou falando de uma volta escatológica sobre aquela que é essa que você me pergunta. Eu não sei como será, como se dará, porque não temos uma revelação sobre isso. Mas sobre este retorno na história, sobre este nós podemos falar. E isto é matéria humana. Eu sempre gosto de dizer isso, gente. Eu não fico falando daquilo que eu não sei. Eu não vou ficar fazendo perguntas para mim sobre aquilo que eu não sei responder. É como que será depois que eu morrer? Não adianta eu ficar fazendo essa pergunta só morrendo para saber. É uma pergunta absolutamente infértil. Eu querer saber como será depois da minha morte, eu não posso. O máximo que eu posso fazer é sonhar, é ficar imaginando, mas isso não é resposta plausível. Agora, como é a minha vida, sobre isso eu posso falar. Como é a sua vida, sobre isso você pode falar. Então, se você não tem condições de ocupar-se de como será a sua morte, de como será depois que você morrer, ocupe-se daquilo que você pode. E muitas vezes nós perdemos um tempo danado fazendo esse tipo de pergunta para nós. E às vezes a gente perde a qualidade da nossa vida projetando a nossa preocupação o tempo todo nesse fim do mundo anunciado. Eu não me ocupo dessa realidade. A única coisa que eu permito desse fim do mundo que venha para dentro de mim, sabe o que é?
É a urgência de eu fazer hoje aquilo que eu preciso fazer. Eu saber que Jesus vai voltar e que pode ser a qualquer momento, me coloca numa perspectiva de vigilância. Então eu quero ser um bom homem hoje. Você pode ser uma boa mulher hoje. Vamos ser o melhor ser humano que nós pudermos hoje, por uma razão simples. Jesus está voltando. E no momento em que eu me organizo como pessoa, que eu saio do caos, que eu deixo de ser imundo, eu entro nessa perspectiva do reino de Deus. E isso é muito bonito. O caos que o mundo está, essa poluição que o mundo tem, esse problema ecológico que nós vivemos, é também um problema humano. Nós não podemos negar que as nossas geleiras também estão inundando a nossa vida. Nós também não podemos negar que o nosso clima está complicado. Que você também tem tempestades dentro de você, que você também vive o perigo constante de furacões que quase te derrubam como pessoa. Não é só a Califórnia que pegou fogo, não. Tem muita gente com fogo interior acabando, destruindo tudo, queimando tudo. O fogo do ódio, o fogo do desamor. Tem muitas geleiras caindo, muita gente sendo destruída por essas enchentes tenebrosas, terríveis. As enchentes dos nossos ódios, da nossa preguiça, da nossa insatisfação, da nossa frustração. Minha gente, os problemas ecológicos do mundo, eles acontecem e estão presentes o tempo todo. Mas eu arrisco a dizer que hoje o problema humano é muito pior do que tudo que está acontecendo em volta de nós. E aliás, o que está acontecendo em volta de fora é apenas uma consequência da desordem interior. Foi justamente a ganância por um mundo novo que fez com que o homem destruísse a estrutura de mundo que nós temos. Então, se o mundo hoje está imundo, se hoje a poluição está tomando conta das nossas cidades, é porque nós estamos poluídos por dentro também. A nossa mentalidade está poluída, nós estamos maldosos demais, nós estamos buscando o mal o tempo todo, nós estamos fazendo opção pelo mal o tempo todo. E aí, as catástrofes, essas que destroem as cidades, elas acontecem com a mesma intensidade dentro de nós. E você sabe muito bem disso. Não estou falando de uma teoria. Você também deve ter sido em algum momento da sua vida vítima das suas tempestades interiores. Não foram poucas as vezes, não é verdade? Não foram poucas as vezes que você também teve a sua Nova Orleans aí totalmente inundada. Não foram poucas vezes em que o seu coração ardeu, sofreu com os fogos que são próprios do mundo de hoje, com as injustiças que são próprias do mundo de hoje, com os sofrimentos que são próprios dentro do mundo de hoje. E você queimou e você destruiu as suas moradas, assim como a Califórnia também foi destruída pelo fogo que arrasou aquela região. A vida é assim, minha gente. As tragédias estão de fora, mas é porque antes elas estão dentro de nós. E as tragédias acontecem de fora na medida em que a gente não cuida das nossas tragédias interiores. Volte à simplicidade. Busca lá as suas raízes. Apague os fogos. Estanque essa enxurrada. Conserve as geleiras. Há tanta coisa dentro de você que merece cuidado. E que às vezes um simples retorno às suas raízes, você começa a se apegar àquilo que é essencial. Quando a gente se dispersa nos nossos acidentais, a gente deixa de enxergar aquilo que é essencial. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a reconstruir a sua cidade interior tão devastada, tão destruída, tão estragada às vezes. E seja feliz na medida que você pode. Uma certeza eu tenho, você merece. Tenho uma dúvida, padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que pela nossa natureza humana não conseguimos gostar. Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Fingir que amamos essas pessoas e em certas oportunidades causar o mal às mesmas, ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas? Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você está fazendo mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta,
você vai ter uma reação natural de simpatia ou de antipatia. O que é? O que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção. Os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso. Eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos para isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco. Então cuidado. Porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha. Você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos para nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar e pedir a Deus a graça, né? Através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro. Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum. São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Eu estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia. Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficarão na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia causa um estresse danado em nós. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo que ela fala te agride. Parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente eu reconheço em mim o que muitas vezes me afasta de pessoas. Minha filha, quer me mandar embora é me cobrar. Aquele dia você me viu. Não. Eu faço isso com o outro e não tolero que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito meu, é. Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim,
crescer assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora você tem que saber quais são as suas. O que te aproxima e o que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho o que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. Que você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu? Eu acho que é até natural, e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim, bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.